você já sentiu algum momento na sua vida que a sua fé parecia pequena? Você já sentiu que faltava fé? E aliás, queridos, nós devemos refletir por que tantas pessoas estão descrentes. Nós vemos várias coisas no mundo: o imediatismo, a correria, o excesso de informações, o excesso de tarefas, de ocupação, a agitação, o materialismo, queridos. Como que as pessoas cada dia são mais materialistas, presas a objetos, a coisas. Quantas situações vêm sobre nós no tempo atual, e essas coisas, elas vêm minando a nossa fé. Jesus certa vez disse que quando ele voltasse, ele fez uma pergunta: será que quando eu voltar, eu vou achar fé nessa terra? Porque naquele tempo ele via a dificuldade das pessoas de ter fé, mas ele sabia que quando chegasse o tempo moderno, as pessoas teriam mais dificuldade ainda de ter fé. Naquele tempo, queridos, as pessoas dependiam tão somente de Deus, porque até mesmo a medicina era difícil para eles poder confiar, para ter acesso. Hoje, graças a Deus, a medicina é um milagre de Deus, é uma bênção de Deus. Nós confiamos, nós obedecemos, mas acima de tudo nós cremos. Você crê, amém? Só que muitas vezes, e muitas pessoas, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão com pouca fé, e parece que existem momentos que nós sentimos assim: parece que a minha fé está fraca. Se você já sentiu isso, Deus quer falar com você nesse momento, em nome de Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29, vai nos falar sobre isso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Repete para mim essa frase: tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Eu quero convidar você a refletir nessa mensagem, nessa história da palavra de Deus, e aprender sobre a necessidade de crescer a nossa fé, de exercitar a nossa fé,
a cada vez mais. E eu falo essa palavra exercitar, porque eu posso comparar com exercício físico. Quem aqui não faz ou não fazia exercício físico e começou a fazer, você viu como que é difícil você começar, como que é difícil o primeiro dia, parece que você se sente cansado, está pesado, é difícil, mas depois quando você vai acostumando, o seu corpo vai se fortalecendo, você passa a ter necessidade de fazer uma caminhada, de se esforçar. Então as coisas espirituais também são exercícios, são práticas que nós temos que criar na nossa vida. Quando você cria o hábito, por exemplo, de levantar pela manhã e orar e falar com Jesus, pedir que Ele te abençoe, você cria esse hábito, isso passa a ser algo natural. Quando você tem essa prática da oração, até dormindo, você acorda, você vai ver, você está falando com Deus e Deus está falando com você. A oração não é só a gente falar com Deus, Deus também fala conosco, amém? Ele ministra em nossos corações, só que muitas pessoas não conseguem crer. Olha, se eu acredito que você está aqui, eu converso com você, mas se eu não acredito que você está aqui, eu não falo nada. Se eu acredito que eu vou pegar o telefone e vou ligar para alguém e a pessoa vai me ouvir, ela vai estar lá, eu falo com ela, mas se eu não acredito, eu não falo. Então você crê em Deus, você crê que Jesus está com você, amém? Converse com Ele, Ele é real, fale com Ele, creia. E a falta de fé, queridos irmãos e irmãs, tem sido a pior epidemia. O racionalismo, o materialismo, como eu falei, as pessoas estão muito apegadas a coisas, a prazeres apenas, e não conseguem parar para ver aquilo que é invisível, para buscar o Senhor. A prova disso é essa pandemia que nós estamos vivendo. Nós temos a praia cheia, lugares cheios. Queridos, não é por causa do distanciamento, nós respeitamos, nós vamos respeitar, mas muitas pessoas pararam de buscar a Deus, não parou fazer nada, só parou de ir na igreja. Isso é muito sério, queridos, isso é muito grave, porque a fé dessas pessoas está se esfriando. Aqui nesse texto nós vemos vários personagens. Jesus chega e vê uma multidão. A multidão andava atrás de Jesus. Onde Jesus estava, tinha uma multidão. Diz o versículo 14 e 15. O povo vinha atrás de Jesus. Muitos queriam ver água virar vinho, queriam comer pão que multiplicava, ver peixe sendo pescado de uma forma maravilhosa. Queriam ver os milagres de Jesus no meio da multidão. Só que no meio da multidão também vinham os religiosos, que eram os escribas, que até copiavam os textos da Bíblia, sabia de cor, eles escreviam, não tinha gráfica, não tinha impressora, eles copiavam a Bíblia na mão. Esse era o trabalho deles, dos escribas, sabia tudo de cor, só que eles não tinham fé. Diz que os escribas estavam ali discutiam detalhes da Bíblia. Já viu aquela pessoa religiosa, sabe tudo de igreja, sabe tudo de Bíblia, mas eles não tinham fé. Eles criticavam Jesus, sempre duvidando, sempre colocando uma interrogação. Já viu a pessoa que é assim, tudo ela coloca uma dúvida, tudo ela puxa para baixo, ela fala que não vai dar. E assim os escribas estavam no meio da multidão, colocando dúvida, implicando, criticando Jesus. Eles tinham fé? Não tinham fé. No meio da multidão, aqueles que só queriam comer pão, peixe, beber vinho, andar com Jesus, ver milagres, estavam ali por um divertimento, queriam ver Jesus acalmar a tempestade, ver maravilhas, mas também não tinham fé. Só que também no meio do grupo ali tinha os discípulos. Só que muitas vezes nós vemos na Bíblia que os discípulos que andavam com Jesus, lado a lado, na hora H eles não tiveram fé. Apareceu ali um pai com seu filho com uma perturbação espiritual. O menino pulava no fogo, pulava na água, tentando se matar. O menino não conseguia falar.
não conseguia conversar, e era algo espiritual. Jesus perguntou para aquele pai: pai, quanto tempo seu filho está assim? Olha, desde pequeno. Era uma perturbação espiritual. Aqueles homens, os fariseus, como eu falei, os escribas, a multidão e os discípulos, ninguém pôde ajudar aquele pai. E aquele pai tentando chegar em Jesus, aquele tanto de gente em volta de Jesus, e aí ele tentava chegar: deixa eu passar, deixa eu levar o meu filho para Jesus. Aquela multidão, todo mundo querendo ver o que ia acontecer. Os escribas falando, talvez: ah, não tem jeito, tira esse menino daqui, que bagunça é essa? E diz aqui que os discípulos não conseguiram ajudar aquele pai. Por quê? Porque faltava fé. Queridos, pode faltar tudo na sua vida, mas se você tem fé, você pode todas as coisas. Porque Jesus falou aqui no versículo 23: tudo é possível ao que crê. Olha, eu fico impressionado quantas pessoas estão perturbadas, sofrendo problemas espirituais, como o inimigo tem tomado a mente das pessoas. Quantas vezes nós percebemos a nossa juventude, até mesmo crianças, tendo prazer em ver cenas, coisas demoníacas, e aquilo você vai acostumar. Morte, sangue, violência, e uma geração inteira está sendo treinada, para acostumar com o mal, como se... E muitas pessoas estão com problemas espirituais, problemas, coisas que são diabólicas, sem contar a questão do vício, da questão das drogas, que é uma epidemia, queridos, que tem tomado a nossa geração e tem levado milhões de pessoas, tem ceifado vidas, porque falta fé. Nós precisamos fortalecer nossa fé. Eu quero perguntar a você: você como a multidão? Você como aqueles escribas, é um religioso? Você é um discípulo de Jesus? Como está a sua fé? Ou você como esse pai, que precisa de um milagre na sua vida, e você quer ter uma fé verdadeira, uma fé operante? A fé, queridos, não é apenas um pensamento. Preste atenção no que eu vou explicar aqui agora. Ah, eu sei da história de Jesus, sei os detalhes, sei tudo. Isso faz de você uma pessoa religiosa. A fé também não é um sentimento. Escuta o que eu estou explicando. Porque o sentimento passa. Eu posso estar com vontade de algo agora, depois eu não estou. A fé é mais do que um sentimento. Ah, pastor, mas eu choro, eu me alegro, eu me emociono com Jesus, porque eu creio nele. Sim, eu também creio, eu também me emociono, mas a minha emoção é porque eu creio, eu já creio. A fé não é a emoção, mas eu me emociono pela alegria, pelo que Deus faz na minha vida. E eu também procuro conhecimento. John Wesley falava que nós devemos ser pessoas de mente esclarecida e coração aquecido. O coração quente, emoção, fervor, paixão por Deus, amor, alegria, mas a sua mente esclarecida. Isso é ter fé, não apenas um pensamento, nem somente um sentimento. Mas como então fortalecer a minha fé? Eu quero aprender aqui com esse pai alguns exemplos. Diz aí o versículo 17, que ele atravessou a multidão, atravessou os religiosos, passou por eles, passou pelos discípulos, tentou em todos os lugares e foi até Jesus. Falou: mestre, eu te trouxe meu filho. Quer ter fé? Vem para Jesus. Quando você está nos pés de Jesus, Ele é o único que vai te dar a verdadeira fé. O resto é crendice. Quantas pessoas acreditam em superstições,
em amuletos, em simpatias, em ídolos. Quantas pessoas acreditam em coisas? Vem para Jesus, o único nome que tem poder, o único nome que opera milagres, como aquele pai que foi em todo mundo, ninguém conseguiu, nem os discípulos, mas quando ele chegou em Jesus, Jesus libertou o filho dele. Olha, querido irmão, irmã, se tem algo na sua vida que é impossível, algo que ninguém pode resolver, eu quero dizer para você que Jesus gosta de coisas difíceis. Jesus é o especialista do impossível. Então coloca nas mãos dele. Não confie em você. Muitas pessoas acreditam nele mesmo, acreditam somente em si mesmo. Vem para Jesus. Outro exemplo desse pai é que ele contou para Jesus, ele abriu o seu coração, e ele falou: olha, o que está acontecendo com meu filho pula na água, pula no fogo, eu tenho um problema que ninguém resolve, Jesus. Conta para Jesus, abre o seu coração, ele é seu amigo, você pode falar com ele. Quando nós falamos para Jesus o que nós estamos sentindo, e eu quero te ensinar algo assim poderoso, cuidado com a religiosidade, de você todo dia vai orar e fala: Pai amado, muito obrigado, ó grande Deus, e faz aquela oração bonita. Você não precisa fazer isso. Abre o seu coração, fala: Jesus, eu estou triste, Jesus, aconteceu um problema, Jesus, eu fiz um negócio errado. Sabe aquele papo, aquela conversa com Jesus? Se você crê nele, conta para ele o que você está sentindo, abre o seu coração. De repente uma lágrima vai ser suficiente, e Jesus vai traduzir ela em oração, porque o Espírito Santo, ele interpreta os nossos gemidos. Olha, queridos, existem pessoas, eu que sempre visitei hospital, sempre visitei pessoas enfermas, eu já vi situações que a pessoa não consegue orar, a pessoa não tem forças para orar. Você vê a pessoa talvez passando por uma tribulação tão grande na sua vida, que ela não consegue orar, aí ela precisa de alguém que ore por ela. Só que eu e você também podemos passar por isso um dia, e precisar de alguém. Mas se eu fortalecer minha fé agora que está tudo bem, e buscar o Senhor mesmo no meio das lutas, porque as lutas que nós passamos, queridos, são motivações para você orar mais. Não é para você parar de orar, não é para você parar de buscar Deus, é para você buscar mais. Então conte para Jesus o que está acontecendo, ele é seu amigo. Aí vem o problema da dúvida. O versículo 22 diz que aquele pai falou assim: mas, ele contou o problema para Jesus, mas ele colocou um mas e falou assim: se tu podes alguma coisa. Aí veio a dúvida. Quantas vezes nós colocamos uma dúvida? Você mesmo começa um projeto, fala que vai fazer algo, planeja alguma coisa, e você mesmo coloca dúvida. Queridos, a fé é o oposto da dúvida, é o oposto do medo. A fé é a certeza de coisas que nós não podemos ver. A fé é invisível. Se eu acreditar nesse copo d'água, escuta que essa explicação é boa, viu? Porque tem gente que acredita. Isso é crendice. Isso é um copo de água. A fé não precisa de um objeto. A verdadeira fé não precisa de nada além da palavra de Deus, além do nome poderoso de Jesus. Mais nada. A fé é autossuficiente. Ela é certeza. Ela não é dúvida. Aquele pai falou assim: se tu podes alguma coisa, então não duvide, não duvide. E aí, quantas informações, notícias, se você for ver notícias ruins, que vem colocando uma interrogação. Nós começamos o ano, quantas catástrofes, quantos problemas vão acontecendo, e você começa a colocar uma interrogação. Olha, meu irmão, tenha fé, e a fé é certeza. Aí quando Jesus falou para ele: olha pai, tudo é possível que crê,
Ele falou aqui uma coisa muito importante que eu e você temos que fazer, no versículo 24, ele diz assim: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Olha o que esse pai pediu para Jesus: me ajuda a ter fé. Jesus, eu quero mais fé. E aí tem um primeiro pedido que eu e você devemos fazer para Jesus: me ajuda a ter fé, a não confiar em mim mesmo, não confiar em coisas, não confiar nem mesmo em pessoas, no sentido de salvação, de achar que aquela pessoa vai resolver o meu problema, mas confiar tão somente no Senhor. Pede a Deus para aumentar a sua fé, para você ser uma mulher de fé, um homem de fé. Tudo que você vê, por pior que seja a notícia, pior que seja o diagnóstico, o que falarem, não importa, você tem fé. Tudo se abala, mas a sua fé jamais será abalada. E aí Jesus dá uma receita. A Bíblia diz, queridos, que a fé, lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Quando você escuta a palavra de Deus, a pregação, quando você escuta o Evangelho, quando você escuta aquilo que vem de Deus, o louvor, isso tudo vai alimentando a sua fé. E por que então que nossa geração está sendo bombardeada de notícias e informações? Para tirar a sua fé. Não estou falando que o cristão deve ser alienado, não, você tem que ser uma pessoa informada, esclarecida, como nós falamos. Estude, aprenda, pesquise, conheça, mas acima de tudo está a sua fé. Aí Jesus dá a receita no versículo 29, último versículo. Ele diz assim: olha, os discípulos perguntaram: Jesus, por que nós não podemos ajudar esse pai e libertar esse menino do problema espiritual? Jesus deu a receita para uma fé forte, poderosa, uma fé que não é apenas religiosa, que não é apenas uma emoção de você veio na igreja domingo, que coisa linda, que bênção que foi o culto, mas aí chega na segunda-feira, você perdeu sua fé, ela já esfriou. Jesus falou: essa casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Oração e jejum. O que é o jejum? É quando você abre mão, ou do alimento, né, como nós já ensinamos, ou de alguma coisa. Mas basicamente o alimento, você fala assim: olha, durante tal período eu vou ficar sem comer algo, ou então abrir mão de alguma coisa que você gosta. E você vai falar assim: eu vou negar a minha carne para fortalecer o meu espírito. Eu vou dizer para Deus que mais importante que comer é Deus, é buscar a sua presença. Então quando você jejua, você está negando a sua carne, aquilo que ela precisa, e buscando algo que é espiritual, deixando o material para buscar aquilo que é do espírito. Isso é o jejum. E Jesus falou que o jejum fortalece. Igreja, cria essa prática, jejuar. Você consegue sim. Primeiro dia vai ser difícil. Ah, mas eu vou ficar com fome. Mas no jejum vai ficar com fome mesmo. Busque o Senhor. Fala: eu vou ter uma vida de oração. Se você for esperar o dia que der vontade de orar, você vai morrer esperando. Porque nem mesmo as pessoas que têm necessidade, muitos não conseguem orar. Ore mesmo quando você não está falando assim: olha, Pai, eu quero ter essa fé, eu quero ter esse desejo, eu quero ter essa vontade. Aí a sua carne vai morrendo, o seu espírito vai se fortalecendo. Jejum e oração. Eu quero terminar aqui perguntando para você: como está a sua fé? E te deixar o desafio de fortalecer a sua fé, de fortalecer a sua fé cada vez mais. Se você alimentar o seu corpo, ele vai ficar forte. E nós precisamos cuidar do nosso corpo, ter saúde. Mas se você fortalecer o seu espírito, ele será forte.
Feche seus olhos nesse momento. Eu quero convidar você a fazer esta oração. Pedir: Senhor, me ajuda a ter fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu não quero ser uma pessoa apenas religiosa. Eu não quero apenas ouvir falar de milagres. Eu não quero apenas duvidar, perguntar, saber. Eu quero ter fé. Eu quero conseguir crer, eu quero ver Deus agir na minha vida e viver pela fé. Eu quero ter palavra, ter autoridade. Pai querido, nesse momento, Senhor, nós queremos pedir a Ti, Pai, essa bênção de uma fé operante, de uma fé atuante, de viver, Pai amado, aquilo que nós cremos na Tua palavra. Pai amado, de ler a Tua palavra e entender e ter a revelação do Espírito Santo, de poder orar pelas pessoas e ver milagres acontecendo em nossa vida. Senhor amado, entre em nossa mente e nos faz entender, compreender, entre em nosso coração, nos faça sentir, mas além de sentir, viver pela fé. Se há alguma barreira, Pai, em nossa vida, tira em nome de Jesus. Se há algo impossível, algo, Pai amado, que nos impede de crer e viver na Tua presença, tira em nome de Jesus, e nos perdoa pela nossa falta de fé. Nós pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé cada vez mais, em nome de Jesus.